Eu conhecer e experimentar o teu poder. Mais uma vez, quero conhecer e experimentar o teu poder. Espírito do vivo Deus, faz teu fogo arder em mim, como um dia ele ardeu em Pentecostes. Espírito do vivo Deus, faz teu fogo arder em mim, como um dia ele ardeu em Pentecostes. Peça, meu coração quer fogo, meu coração quer fogo, fogo do amor. Peça, clame, meu coração quer fogo, fogo do amor. Deseja, põe a mão no seu coração e cante. Meu coração quer fogo, fogo do amor. Meu coração quer fogo, fogo do amor. Espírito do vivo Deus, peça. Espírito do vivo Deus, faz teu fogo arder em mim, como um dia ele ardeu em Pentecostes. Espírito do vivo Deus, faz teu fogo arder em mim, como um dia ele ardeu em Pentecostes. Aleluia. Amado, amada, preste atenção. Às vezes, quando nós olhamos as histórias de Atos dos Apóstolos, olhamos para os apóstolos e pensamos, são homens tão fortes. Quando olhamos para os apóstolos e discípulos, na igreja primitiva e tantas histórias de homens de Deus, de padres, sacerdotes, pregadores, religiosos, olhamos para os homens cheios do Espírito Santo e dizemos, nossa, como são homens fortes, são homens diferentes, são homens diferenciados, mulheres diferenciadas. E às vezes nós olhamos para os apóstolos, para homens pregadores, profetas e tantos homens da Bíblia e nos vemos distantes desses homens. Tantas vezes nós olhamos para os santos, a vida dos santos que fizeram coisas extraordinárias porque estavam cheios do Espírito Santo e nos vemos distante deles. Parece que isso é inalcançável, mas eu quero que você caminhe comigo hoje na dinâmica de Pentecostes e você vai entender o que eu estou tentando te dizer. Vamos voltar antes da experiência de Pentecostes, do Espírito Santo, como eles eram. Anota aí, Deus quer transformar nossa fraqueza em força. E aí o subtítulo de hoje é a dinâmica de Pentecostes. Vamos começar por Pedro. Como Pedro era? Pedro era um pescador. Um homem normal. Pedro era impulsivo. Pedro era sanguíneo. Pedro queria as coisas do jeito dele, na hora dele. Pedro muitas vezes não acreditou. Duvidou, teve fé. Quando a gente olha para Pedro antes de Pentecostes, aí a gente consegue se ver. A gente consegue se ver em Pedro antes de Pentecostes. Vamos pensar em Tomé. Tomé que muitas vezes não acreditou
como ele não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Ele falou: se eu não tocar, se eu não ver, não tocar, não colocar o dedo na chaga dele, eu não vou acreditar. Vamos pensar em Paulo, que era anticristão antes do Espírito Santo, antes de ter uma experiência com o Espírito Santo. Paulo era anticristão. Vamos pensar nas mulheres que foram ali discípulas de Jesus antes de Pentecostes. Eram mulheres que sofriam com o pecado, sofriam com uma vida desregrada, mulheres que sofriam com demônios. Quando nós olhamos para essas pessoas antes do batismo no Espírito, antes da efusão do Espírito Santo, a gente consegue se ver. A fraqueza de Pedro, que negou Jesus por 3 vezes. Quando a gente olha para Agostinho, que antes de ser Santo Agostinho, era um Agostinho desregrado. Era um Agostinho torto. E tantos São Francisco, antes de Pentecostes, não vivia nos caminhos do Espírito Santo. Aí a gente consegue se ver. Sabe, muitas vezes a gente olha para a nossa fraqueza, mas nem imagina. Eu vou dizer para você, amado, amada, você nem imagina quem você pode ser em Deus. Você nem imagina quem você pode ser quando você for cheio do Espírito Santo. Sabe, muitas vezes nós colocamos o nosso foco, sabe o foco? A gente coloca o nosso foco nas nossas fraquezas, mas deixamos de pensar, de imaginar e de visualizar quem podemos ser se formos cheios do Espírito. Assim como Pedro. Lembra como Pedro era antes de Pentecostes? Como eu disse, impulsivo, pescador, um homem normal, um homem simples. E Jesus fala para ele: Pedro, você vai ser pescador de homens. E Pedro olha para Jesus e fala: esse homem não está sabendo o que ele está falando. Ele confia, realmente ele está me escolhendo. Às vezes nós somos assim como Pedro. Não acreditamos naquilo que o Espírito Santo pode fazer. Deus está me chamando para ser um religioso, uma religiosa, um pregador da palavra, um ministro, um cantor. Ele não sabe o que ele está dizendo, porque eu tenho medo. Assim também eram os apóstolos, estavam lá trancados, fechados lá em Pentecostes. Antes de Pentecostes, apóstolos e discípulos trancados, com medo, aterrorizados. Ô gente, os apóstolos antes de Pentecostes tinham até medo de fantasma. Diz a Bíblia que certo dia Jesus andou sobre as águas, eles olharam e pensaram: é fantasma. E a Bíblia fala que eles ficaram aterrorizados. Imagina um monte de homem, apóstolos, aterrorizados. Quando alguém fica aterrorizado, a pessoa grita, ela se desespera. Pois é. Veja, são homens como você, como eu, homens e mulheres que tinham suas fraquezas, que às vezes não conseguiam tomar decisões que precisavam ser tomadas. Homens que muitas vezes não conseguiam vencer pecados de estimação. Só que aí, meu amado, amada, veio a experiência de Pentecostes. Veio o cenáculo, vieram línguas como de fogo sobre eles, e nesse domingo nós vamos celebrar Pentecostes, o ápice da igreja, poder, a potência que celebrar domingo agora, e por isso nós estamos fazendo a novena, e por isso estamos orando, estamos à espera do Pentecostes em nossas vidas. E então esses apóstolos que estavam presos, duvidando, eles recebem no cenáculo línguas